E assim, mais uma vez, eu convido a todos, com muito carinho, para silenciar os pensamentos, fechando os olhos. E assim vamos calmamente, buscando a companhia dos nossos mentores, amigos, nossos anjos guardiões. Vamos convidando eles para estar conosco neste dia maravilhoso. Vamos sentindo a presença de uma paz tão intensa que percorre todo o nosso corpo físico e espiritual. Esta paz desliza por todos os pontos do nosso corpo. Ela nos acalma, nos tranquiliza o coração. Pedimos com muito carinho. Pai querido, dá-nos a força que necessitamos para tentar, de alguma forma, percorrer a estrada que assumimos no plano maior. Ajuda-nos, Senhor, a ter paciência, a ter sabedoria, a ter serenidade e, mais do que tudo, a termos humildade para com o próximo. Pois sabemos que somos ainda muito imperfeitos. E desta forma, pedimos, dá-nos a paciência e a tolerância, pois sem ela, como poderemos alcançar a plenitude do amor do Pai? Que possamos com muito carinho encontrar nesta caminhada irmãos queridos que possam de alguma forma mostrar o caminho da redenção e do amor. Nunca estamos sós. Confiamos em Ti, meu Pai. E é com muito amor e muito carinho que damos as mãos a Maria, Mãe querida. Ela que nos conforta, nos acalma. Pedimos permissão para irmos ao encontro do Mestre Jesus. E com Jesus, o Mestre Divino, médico dos médicos, pedimos, Jesus, esteja conosco nesta noite. Pois de alguma forma, se formos merecedores, receberemos da espiritualidade maior os remédios que viemos buscar. E com amor e carinho, e Jesus e Maria, levantamos o nosso semblante ao Pai da vida. E ao Pai vamos dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome.
Venha a nós, Senhor, o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, meu Pai, nossas dívidas, da medida que perdoarmos a quem nos tem ofendido. Livra-nos, Pai, de todo mal. Que assim seja. Boa noite. Em Filipenses, nós temos a seguinte mensagem: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Assim, para falar de Jesus, solicitamos ao nosso amigo Vitor Hugo, que é bancário, na vida profissional, participa da 7ª URI, União Regional Espírita de Maringá, ali na AMEM, Associação Municipal Espírita, é o núcleo geral, né, da cidade e da região também. Ele é pesquisador há muito tempo da doutrina espírita, palestrante, a quem eu gosto de seguir os seus aconselhamentos em todas as palestras. Eu ouço hoje e amanhã de novo. Eu assisto essa palestra porque vale a pena refletir em todas as palavras que vêm desse amigo. Convidamos então Vitor Hugo de Almeida para proferir a palestra de hoje com o tema Jesus, a Palavra e o Sentimento. Por favor. Muito obrigado, meu amigo. Boa noite a todos. Votos de muita paz. Nós queremos inicialmente agradecer o convite que nos foi feito para estar aqui na Casa Espírita Luiz Picelli. Sempre nos recebe, nos acolhe com muito carinho, e dizer da nossa alegria de poder participar das atividades junto a esta casa. Que bom, hoje estamos vendo que foi aberto um novo local ali, né? As pessoas também estão se abrigando, albergando no pavimento superior, isso é muito bom. A casa oferecendo sempre as melhores condições materiais para que nós tenhamos tranquilidade, o conforto necessário, mas acima de tudo, a casa sempre nos proporciona uma ambiência espiritual e é essa ambiência que nos acolhe. É essa ambiência que é proporcionada pelos amigos da espiritualidade que se acercam de cada um de nós e nos envolvem em vibrações de muita paz e de muito amor. E eles fazem um trabalho que vai em dois sentidos, o trabalho realizado. O primeiro, eles trabalham no nosso intelecto, na nossa memória, para que nós possamos bem entender, bem compreender as reflexões, não obstante singelas, mas que com certeza estão relacionadas conosco, com o nosso dia a dia, com a nossa vivência. Mas eles atuam também no nosso coração, sede do sentimento, para que nós possamos, além de entender, além de compreender, acima de tudo, sentir. Porque quando uma mensagem, uma palavra, um pensamento é proveniente do coração, ele vai ter um impacto diferenciado nas pessoas, nos ambientes e em todas as situações. Então, agradecemos a espiritualidade amiga que nos envolve neste carinho. E só relembrando, né, hoje tivemos bastante chuva, bastante vento, e como isso é importante para nós, porque muitas vezes os nossos pensamentos, um tanto quanto desordenados, desalinhados, nós vamos projetando os pensamentos aonde nós estamos. E os pensamentos atingem a psicosfera ou a atmosfera psíquica das pessoas, causando um grande impacto. Mas eles atingem também o ambiente em que nós nos encontramos. Daí os cuidados que nós temos que ter naquele ambiente que é um dos mais importantes em nossas vidas, que é o lar. Porque ali é o nosso refúgio. Depois de dias tumultuados, corridos, agitados,
a beleza, a tranquilidade, a paz, a harmonia e a calma do lar. É um refrigério para as nossas almas. Mas muitas vezes nós também contaminamos a psicosfera do nosso lar com palavras, com pensamentos, com gestos, com atitudes. Mas são nesses momentos que a espiritualidade vem em nosso auxílio, em nosso socorro. Por isso a importância de realizarmos o Evangelho no lar, porque o primeiro grande benefício que nos é proporcionado é aquela limpeza, aquela higienização psíquica no nosso lar. Então aqueles pensamentos deletérios, confusos, equivocados, desordenados, são retirados pela espiritualidade que purifica vibracionalmente o nosso ambiente e nos convidando a mantê-lo assim, dessa forma. Mas o mesmo acontece com a sociedade, com o mundo em que nós vivemos. E às vezes, não raro, a espiritualidade maior, por intermédio daqueles companheiros responsáveis, espíritos, por fazer o equilíbrio da natureza, eles trabalham e aproveitam então essas grandes tempestades, esses grandes ventos, para também fazer a limpeza psíquica, não só da atmosfera orgânica, mas em especial da atmosfera psíquica, também conturbada, também desalinhada, desordenada pelos pensamentos, palavras, atitudes, situações que vão impregnando a atmosfera em que nós vivemos. Hoje estava vindo para cá e respirava e dizia como o ar está puro depois dos ventos, depois da chuva. Mas ele estava puro nos dois aspectos: material, que nós sentimos ao respirar, mas também no aspecto espiritual, ele foi saneado, onde aqueles miasmas que são projetados são levados para longe, depois dissipados pela espiritualidade. Então sempre possamos bendizer a chuva, o vento, o sol, o frio, porque tudo é importante em nossas vidas. E como também nos ensinou Paulo na sua epístola aos Colossenses, melhor dizendo, em tudo dai graças. Temos que agradecer em tudo, por tudo que nos acontece, porque em última instância tudo virá em nosso benefício. Mas o tema das nossas reflexões para essa noite, Jesus, as palavras e o sentimento. Jesus, o Espírito puro, aquele que já comunga com o Pai, que é Deus, de Deus recebe os ensinamentos maiores, as verdades maiores e vem até nós. Encarna pela primeira vez no planeta Terra, para então, materializado, estar em contato conosco. Quando eu falo conosco, com a humanidade daqueles tempos. Mas em verdade, a mensagem de Jesus sempre é, sempre foi e sempre será para nós, em qualquer tempo em que nós nos encontremos. Jesus é atemporal, está fora do tempo. Ele, assim como estava no seu tempo, com aquela beleza, com aquela profundidade, com aqueles ensinamentos sublimes, ainda o é nos dias de hoje. Ainda será no decorrer, no transcorrer dos séculos, dos milênios, sempre nos proporcionando a mensagem do amor imortal, do qual ele foi o sublime, celeste mensageiro para todos nós. O Cristo um dia veio ao mundo e se fez homem, para que nós, homens no sentido de humanidade, também um dia nos tornemos Cristos, que um dia chegaremos à perfeição que nos é possível chegar.
Mas, nesta noite, vamos recordar dos ensinamentos de Jesus, dois aspectos que são muito importantes para nós, porque Jesus, durante apenas 3 anos, esteve conosco, nos trazendo a mensagem do Pai Celestial para as nossas vidas, para todos os tempos. Então, uma tarefa tão grandiosa, tão ampla, tão extraordinária, não poderia ter 1 minuto sequer de perda. Então nós dizemos de início que Jesus, em todos os momentos que esteve conosco, tudo que Ele fez, tudo que Ele falou, tudo que Ele proporcionou pela exemplificação, tudo foi elevado, tudo foi grandioso, porque não havia tempo a perder. Eram somente 3 anos que iriam modificar para sempre a humanidade e o mundo em que nós vivemos. Então, todas as palavras que foram pronunciadas por Jesus, todas tinham fundamento, todas tinham um direcionamento para todos os tempos. E é tão interessante nós analisarmos que mesmo aquilo que Jesus não falou, mesmo aquilo que Ele não disse, mesmo aquilo que Ele não fez, ou seja, os seus silêncios também eram eloquentes, como nos ensina o Espírito Joana de Ângeles, obra psicografada pelo médium Divaldo Pereira Franco, Dimensões da Verdade, onde o capítulo se reporta aos ditos e não ditos de Jesus, se reportando que tudo o que Ele disse foi extraordinário e maravilhoso. Mas mesmo nos momentos em que Ele não disse, que Ele não falou e que Ele não fez, havia um ensinamento grandioso. E todas as falas eram direcionadas com profunda objetividade, porque é uma das características da espiritualidade superior, falar pouco, mas dizer muito. Às vezes nós vemos que é uma característica de nós ainda todos, que às vezes falamos tanto para dizer tão pouco, e ainda assim não nos fazemos entendidos, compreendidos. E como usamos a nossa palavra para edificar, para construir, para harmonizar, para suavizar, para abrandar, para minimizar a dor, o sofrimento, as angústias que são tão intensas hoje na humanidade. Enfim, como usamos as nossas palavras nos dias de hoje? Essa é uma reflexão muito importante, porque se Jesus, que é o nosso modelo e o nosso guia, jamais pronunciou uma palavra sequer que não fosse para soerguer, para ensinar, para consolar, para amenizar uma dor, um sofrimento, uma angústia de qualquer ordem, enfim, para soerguer as pessoas. E isso é um ensinamento precioso para nós. Vamos relembrar uma das primeiras passagens de Jesus, quando antes de começar ainda a pregação, que teria duração de apenas 3 anos, Jesus havia se encontrado com o precursor João Batista, aquele mesmo Espírito que um dia ele teria a oportunidade de dizer que dos nascidos de mulher, João era o maior de todos. Só para nós entendermos, considerando que nenhuma palavra dita por Jesus deixou de ter fundamento, profundidade e significação, precisamos ficar atento a todas as expressões utilizadas pelo Mestre. Dos nascidos de mulher, João Batista
é o maior de todos. Então estivera ele, o Cristo Jesus, alguns dias convivendo no deserto da Arábia com João Batista, o precursor, na preparação para o início do grande trabalho que seria a divulgação do Evangelho, que ele recebera diretamente de Deus para poder trazer a toda a humanidade. Ficar alguns dias no deserto, depois ele vai até a cidade de Jericó ele vai até a cidade de Jerusalém, para depois tomar o caminho, subindo para Samaria, a província da Samaria, para depois um pouco mais ao norte chegar na Galileia, na cidade de Nazaré, onde então ele se estabeleceria junto à sua mãe e ao seu pai. Mas quando Jesus chega na cidade de Jerusalém, a cidade dos profetas, o centro confessional dos israelitas, ele chega num final de tarde e narra o espírito Humberto de Campos, numa obra extraordinária, que nós gostaríamos de recomendar a leitura, porque a obra é extraordinária, chamada Boa Nova, psicografada, assim como a obra O Consolador, que o amigo agora há pouco fez referência, também psicografada pelo médium Francisco Cândido Xavier. E está logo no capítulo inicial, Primeiras Pregações, e Jesus está então sentado, admirando o entardecer, o poente, com o grande espetáculo que era proporcionado àquele entardecer. Mas ele olhava também, e estava o Templo de Jerusalém, ou o Templo de Salomão, que era o local convergente de todos os israelitas. E ele estava sentado contemplando aquela beleza daquele fim de tarde, quando foi notado por alguns pensadores ociosos, segundo as palavras do espírito Humberto de Campos, fora notado por alguns sacerdotes, mas um deles em especial chamado Hanã, H-A-N-A, Hanã. Ele olha para Jesus e algo o impele a ir ao seu encontro. E ele assim o faz. E ao chegar então frente a frente com Jesus, estando diante do Mestre, ele olha para ele, mas as suas condições ainda morais e espirituais não permitiram sentir as vibrações que eram emitidas por Jesus. E isso aconteceu com muitas pessoas. Elas chegavam frente a frente a Jesus e, devido à sua pouca elevação moral, pouca elevação, consequentemente espiritual, não eram capazes de receber os benefícios das vibrações fraternas de Jesus. Então trata-o como se fosse uma pessoa qualquer e vai dizer então para ele: Nazareno, o que fazes em Jerusalém? E quando ele fala Nazareno, porque a imagem de Jesus assim o caracterizava. Os cabelos repartidos ao meio, caído até a altura dos ombros, a barba espessa também repartida ao meio, caracterizava os nazarenos, ou seja, provenientes de Nazaré, lá na Galileia. Então pergunta o sacerdote Hanã para Jesus: Nazareno, ou Galileu, o que fazes na cidade? Vejamos o diálogo de um espírito superior, que utiliza as palavras sempre no sentido de instruir, de levar conhecimento, de levar elevação às pessoas, falando pouco, mas dizendo muito. Felizes aqueles que tiveram esse contato e puderam auferir, não do diálogo, não só do diálogo, mas das vibrações, do sentimento que era exteriorizado por Jesus. E Jesus olha para ele e diz: sacerdote, eu passo por Jerusalém buscando a fundação do reino de Deus. Podemos imaginar o alcance dessa fala? Eu sempre fico imaginando, quando eu vou lendo, ou estudando, pesquisando essas passagens, e elas nos fascinam, porque nós ficamos imaginando o
impacto daquele momento em que foi pronunciada. Como que ela atingiria as pessoas? Sacerdote, eu passo por Jerusalém, buscando a fundação do reino de Deus. Não havia ainda começado o trabalho da divulgação evangélica, mas Jesus falara para aquele sacerdote a que viera ao mundo. E o sacerdote olha para ele com desdém, porque não fora atingido ainda por suas vibrações, e pergunta: fundação do reino de Deus? E o que tu achas que vem a ser isso? Com ironia, com zombaria, com menosprezo, com escárnio, porque não sabia quem estava diante de si. Mas o mestre inabalável diz: o reino de Deus é a obra divina no coração dos homens. Segunda frase de Jesus. Vejamos o impacto desses registros. Passo por Jerusalém buscando a fundação do reino de Deus. O reino de Deus é a obra divina no coração dos homens. Com essas duas frases, ele fazia um resumo de toda a sua trajetória nos próximos anos. Mas o sacerdote, que não foi Boa noite. tocado pelas vibrações fraternas, pergunta, mais uma vez com desprezo: mas obra divina nas tuas mãos? E com quem tu pensas poder te auxiliar nessa empreitada tão difícil? E Jesus olha para ele e diz, vejamos as palavras de Jesus, o impacto. Os meus companheiros chegarão de todos os lugares, em todos os tempos. Sentimos que Jesus estava trazendo então para o sacerdote uma estrutura do seu trabalho. Ele se referia a todos nós nesse momento: os meus companheiros chegarão de todos os lugares e em todos os tempos para a implantação dessa obra divina no coração dos homens. Os trabalhadores da primeira hora, os trabalhadores da última hora, que somos todos nós. E o sacerdote ainda diz: sim, os tolos e os ignorantes, esses têm em toda parte. Mas você, por acaso, já viu uma estátua de mármore ter a sua base em lama? Escarneando, menosprezando a Jesus. E diante desta fala, totalmente desproporcionada, mas Jesus, sem se perturbar, vejamos o que ele responde: sacerdote, nenhum sentimento, nenhum mármore é mais puro do que o sentimento, e nenhum cinzel é mais eficiente do que a boa vontade. Alcançamos a beleza dessa fala de Jesus. Então Jesus fala, então uma obra dessa tão grandiosa, ele compara uma estátua de mármore, dizendo: já viste uma estátua de mármore ter por base barro? Ou seja, considerando que as pessoas que iriam trabalhar com o mestre não tinham condições, não tinham capacitação. E Jesus então lhe proporciona essa resposta: sacerdote, nenhum mármore existe mais puro do que o sentimento. E nenhum cinzel, é um instrumento utilizado pelos escultores, é mais eficiente do que a boa vontade. Ensinamentos de Jesus falando do sentimento e da boa vontade, e essa resposta agora surpreende o sacerdote. Ele fica surpreso porque a resposta é muito profunda, mas continua indagando: tu conheces por acaso Roma ou Atenas? E a pergunta agora tinha fundamento, porque Atenas, berço da civilização, a Grécia, os pensadores, a cultura, a evolução e a elevação do pensamento na Grécia. Por isso ele pergunta: conheces Roma ou Atenas, capital
dos dois países, Grécia e Itália, referindo-se à Itália, a Roma, melhor dizendo, no seu grande poderio, na sua grande dominação. E a resposta de Jesus: eu conheço o amor e a verdade. Essa resposta desconcentra e desconcerta ainda mais o sacerdote, que faz uma nova pergunta: mas conheces, agora já começando a se exasperar, mas tu conheces por acaso as leis do templo ou os códigos provinciais que regem a sociedade? Pergunta do sacerdote. Conhece as leis do templo? Os códigos da província que regem toda a parte social? Resposta de Jesus: eu conheço a vontade do meu Pai que está no céu. Gente, olha a profundidade desse diálogo. Jesus estrutura toda a sua plataforma de trabalho num diálogo de poucas frases, mas de grande profundidade. E o sacerdote agora, num final de desprezo, de zombaria, ajeita o seu manto, olha com desdém, com desprezo para Jesus, como se fosse um tolo qualquer, vira as costas e vai novamente ao encontro dos seus pares, dos pensadores, dos outros sacerdotes, e Jesus permanece ali, impassível, em plena harmonia, em plena paz. Mas nós chamamos a atenção pelas respostas proporcionadas por Jesus, que foram diretas, que foram objetivas, mas foram de uma profundidade. Então nós começamos a ver agora o efeito das palavras em nossas vidas. Jesus, as palavras e o sentimento. Qual o impacto das palavras em nossas vidas? Considerando que mais de 90% da nossa comunicação é expressada por intermédio da palavra falada ou escrita, que vai chegar às pessoas. Qual o impacto das palavras em nossas vidas? Considerando que Jesus é o nosso modelo e o nosso guia. Quantas vezes somos chamados a ir ao encontro de pessoas que às vezes são as mais próximas de nós, dentro do próprio lar, para que nós possamos levar uma palavra de conforto, de entendimento, de compreensão, de esclarecimento, de união, de harmonia, de concórdia, de paz, de entendimento. Quantas vezes nós somos convidados a ter essa postura, ou seja, como está a nossa palavra diante das situações, mas não só no lar, no trabalho. Quantas vezes a nossa palavra vai ecoando e nós vamos, toda vez que nós pronunciamos qualquer frase, ela vai impactar nas pessoas e no ambiente. Vejamos as nossas responsabilizações e responsabilidades quando estamos pronunciando palavras. Falava pouco e dizia muito. Nenhuma palavra se perdeu. Ensinamento para nós. Pensar sempre o que nós vamos falar. Porque as nossas palavras podem ter um impacto extraordinário na vida de alguém. Mas as nossas palavras também podem ser devastadoras na vida de alguém. E a pessoa então estava diante do seu psicanalista, fazendo uma sessão de análise, e confessava ao psicanalista dizendo: mas
Eu falei isso da boca para fora, mas ela entendeu do coração para dentro. Quantas vezes acontece isso? Que nós falamos coisa da boca para fora, mas como é que a pessoa que está nos ouvindo, nos escutando, o nosso interlocutor, vai receber aquela nossa palavra? E muitas vezes a recebe do coração para dentro. E qual o impacto das nossas palavras? Podem ser renovadoras, consoladoras, encorajadoras, mas podem ser devastadoras. Responsabilidades nossas, pelo que nós estamos jogando, que irá atingir as pessoas, irá atingir o ambiente, irá atingir a psicosfera do planeta em que nós vivemos. Wallace Leal Rodrigues, uma obra pequenininha, um livrinho pequenininho que nós sempre achamos extraordinário, publicado pela editora lá de Matão. Wallace Leal Rodrigues, nessa obra intitulada E para o Resto de Nossas Vidas, não é psicografada, são reflexões que o autor faz. Lá falamos de Matão, lembramos do saudoso Caibar Schutel, um trabalhador extraordinário na divulgação do Evangelho de Jesus e dos postulados da doutrina espírita. Então Wallace Leal Rodrigues vai lembrar de fatos aprendidos na infância com seu pai, que tudo indica era um homem muito sábio. E uma vez o seu pai, percebendo que ele falava muito, interrompia as pessoas quando estão falando, precisamos tomar cuidado. Porque se nós quisermos entender a pessoa que está se comunicando conosco, em primeiro lugar nós devemos ouvir a pessoa, sem pré-conceitos, sem pré-fundamentos, sem pré-julgamentos, escutá-la, porque escutando-a, com certeza chegaremos a um entendimento. Escutar é fundamental. Uma manhã dessa recebi uma mensagem de uma amiga muito querida lá de Londrina, que todo dia ela nos manda uma mensagem para o dia. E ela dizia: a gente faz tanto curso de oratória, pena que não existam cursos de escutatória, porque é tão importante nós aprendermos a escutar as pessoas. E não falamos em ouvir, porque o nosso amigo aqui agora há pouco falou que há uma diferença, né? O companheiro que estava aqui falando, há uma diferença entre ver e enxergar. E ele estava correto. Porque ver está relacionado com os olhos da visão, o escutar, o ouvir está relacionado com o ouvido, o órgão da audição, mas enxergar é mais do que ver. E escutar é muito mais do que ouvir. Quantas vezes a gente fala para a pessoa: você está me escutando? Eu sei que você está me ouvindo, mas você está me escutando? Ou seja, você está processando o que eu exatamente estou dizendo? Você está processando? Eu nunca esqueço. Faço algumas inserções aqui, mas nós já vamos voltar para o Wallace lá, né? Que as coisas vão lembrando. Nós estávamos trabalhando lá em Brasília, capital federal, e nós conhecemos uma pessoa maravilhosa. Era uma gerente que, quando nós íamos conversar com ela, a gente fazia a marcação, marcava a reunião, e me surpreendeu quando eu cheguei lá para conversar com ela. Eu cheguei na frente dela, a mesa dela estava abarrotada de coisas, e quando nós chegamos, ela falou assim: Vitor, que bom que você veio conversar comigo. Geralmente as pessoas ficam às vezes irritadas, né? Porque você vai conversar, porque vai pedir alguma coisa, vai solicitar alguma coisa, e as pessoas estão tão sobrecarregadas, tão assoberbadas. E eu falei: sim, eu venho conversar com você porque nós precisamos trocar ideias a respeito de algumas atividades, e a atitude que ela fez me surpreendeu, pois eu nunca mais esqueci. Ela então falou assim: então dá licença. Afastou os papéis que estavam na mesa, pegou o telefone, colocou no silencioso, avisou a secretária, falou assim: olha, se alguém ligar, pega o recado que depois eu retorno. E depois que ela tomou essas providências, ela pegou, deu um sorriso e falou: o que é que você deseja? Gente, eu achei extraordinário isso. Ou seja, a pessoa que dá atenção
para alguma solicitação que nós iremos fazer. A pessoa deu atenção, colocou-se em disponibilidade e escutou mais do que ouviu tudo que nós falamos. Então fica mais um direcionamento em nossas vidas. Ouvir, ouvimos. Está relacionado com o ouvido, com o órgão dos sentidos, mas escutar, isso é importante. Quando alguém chega até nós, escutemos a pessoa. Para escutá-la, temos que estar atento a ela. Deixemos de lado as outras coisas e nos dediquemos à pessoa. Porque às vezes essa pessoa é um filho, é uma filha, é um irmão, é um primo, é um tio, é um parente que se vem até nós para trocar uma ideia, porque tem confiança em nós. E Jesus, em todos os momentos que as pessoas iam até Ele parava com tudo para escutar as pessoas. Quando Maria de Magdala vai ao seu encontro na casa de Simão Pedro, em Cafarnaum, e quando ela chega, narra também o Espírito Humberto de Campos, na mesma obra Boa Nova, ele narra, é como se Jesus estivesse esperando ela chegar. E quando ela chega, ele a envolve nas suas vibrações de harmonia e de paz. Então vejamos, alguém vai em nossa casa nos visitar, envolver a pessoa em vibrações de harmonia e de paz. Quando alguém vier até nós para conversar, envolvê-la em vibrações de harmonia e de paz. Veja que já estamos falando um pouquinho do sentimento, porque Jesus é palavra e Jesus é sentimento, nos dando as grandes lições e os grandes ensinamentos para a vida. Envolvia a pessoa e antes de começar a conversar com ela, antes de começar a escutá-la, a ouvi-la, mais de tudo, escutá-la, já a envolveu nas suas vibrações de paz e de amor. É extraordinário. São detalhes que não podem passar despercebidos de nós, porque todos são ensinamentos preciosos para a nossa vida. Mas voltemos agora ao Wallace Leal Rodrigues, né? Fizemos algumas voltinhas, voltemos. Wallace Leal Rodrigues, novo menino, falava demais, interrompia as pessoas, falava fora de hora. Tudo são lições para nós. E o seu pai, percebendo isso, um homem muito simples, mas extremamente sábio, chega para ele e diz: meu filho, vamos passear um pouco aqui nesse campo, nesse bosque. E ele falou: vamos, pai. E começam a caminhar os dois juntos, pai e filho. Algo tão simples, algo tão grandioso. E ele de repente diz: filho, você escuta os pássaros cantar? Sim, eu escuto os pássaros. Você está escutando o vento no farfalhar das folhas das árvores? Eu estou escutando. Eu estou ouvindo? Sim, eu estou ouvindo. Você está ouvindo o que mais? E o menino começa a registrar para ele, parece que é o barulho de água correndo. E de repente, eles escutam um som diferente. E o pai então pergunta: e esse som, o que você acha que é isso? E ele fala: ah, pai, isso me parece ser uma carroça que está passando pela estradinha. E o pai diz: muito bem, é realmente uma carroça. E meu filho, é uma carroça vazia. E agora o menino fica intrigado. Mas pai, como é que o senhor sabe que é uma carroça vazia? Meu filho, pelo barulho que ela está fazendo. Se ela estivesse repleta de mantimentos e carregamentos, ela não iria fazer tanto barulho assim. Mas por estar vazia, ela faz muito barulho. E não falou mais nada para o menino. E o menino fica pensativo. E fica pensando, fazendo as suas reflexões. Será que as pessoas
Não são às vezes assim também? Fazem tanto barulho, e talvez todo esse barulho não denote um certo vazio nas pessoas, porque as pessoas que estão mais completas de sentimentos, de pensamentos, de reflexões, às vezes começam a falar menos e a fazer menos ruídos, para que quando falarem, sejam escutadas. Porque pessoas que às vezes falam muito, mesmo na hora que é preciso algo importante, por muito falar, acabam não tendo aquela credibilidade, porque falam tudo a respeito de tudo, sem pensar, sem falar, e vão falando, e vão falando, e vão falando. A hora que precisa falar uma coisa séria, as pessoas não dão, às vezes, a atenção necessária. E nós ficávamos pensando a respeito dessa lição tão simples, tão singela, trazida por Wallace Leal Rodrigues, da Carroça Vazia, e pensando, será que nós tantas vezes, me refiro a mim mesmo agora, amigos, por favor, né? Me refiro a mim mesmo. Será que nós tantas vezes não fomos essa carroça vazia, que falamos tanto e dissemos tão pouco, que fizemos tanto barulho, em vez de proporcionar um pouco mais de paz, de equilíbrio, de harmonia? Será que não gritamos tantas vezes desnecessariamente, quando deveríamos conversar, dialogar? Porque, aproveitando agora para dizer que tudo vai revestido do sentimento. O sentimento é essa luz divina, essa centelha divina que nós temos dentro de nós, essa luz divina, segundo nos diz o Espírito Emmanuel, no livro Ceifa de Luz. Essa centelha, essa luz divina que trazemos dentro de nós é o sentimento, é a porção divina que vai nos animando. E o nosso trabalho maior durante a nossa existência é aprimorar essa luz, porque ela vai iluminar as virtudes, que serão os sentimentos que devem reger as nossas vidas, sendo que o sentimento mais puro e mais importante é o amor, conforme nos ensinou Jesus. Toda a lei e todo profeta se resumem em amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como devemos amar a nós mesmos. O amor resume então toda a lei, resume todos os profetas. É o sentimento por excelência. Então, para que esse sentimento comece a se desenvolver dentro de nós, nós vamos precisar fazer silêncio. Muitas vezes o silêncio interior, para nos conhecermos, sabermos como nós somos. E quando nós começamos a nos conhecer, nós começamos a alinhar aquilo tudo que precisa ser melhorado em nós. É uma tarefa difícil. E o apóstolo Paulo já nos dizia, o que eu quero, isso eu não faço. Mas o que eu não quero, eu me pego tantas vezes fazendo, dando ensinamento para nós. Ou seja, o que nós precisamos fazer exatamente, nós não fazemos ainda. E o que nós fazemos, que já não deveríamos mais estar fazendo? Quem sabe disso? Somente nós. Porque esse é um trabalho pessoal de iluminação. Esse é o grande convite que a doutrina espírita proporciona a todos nós, nos oferece a nos auto-iluminarmos, a nos conhecermos quem somos nós. Um sábio da antiguidade já nos ensinou. No templo de Apolo, em Delfos, quando aquele homem extraordinário, que era o homem mais sábio de toda a Grécia, adentra no santuário de Delfos, no templo de Apolo, e vê numa das placas penduradas, numa das colunas arrebentadas do templo, conhece-te a ti mesmo. Sócrates, um dos homens mais sábios da antiguidade, senão o mais sábio de todos. E ele dizia, tudo que eu sei é infinitamente inferior
a tudo aquilo que eu não sei. Só sei que nada sei. E era o homem mais sábio que existia até então. Mas porque fazia reflexões, porque pensava, e quando ia ensinar na maiêutica socrática que caminhava com os discípulos, ele ia ensinando e trazendo aquilo que as pessoas tinham de bom dentro de si, e iam exteriorizando, e ele ia exaltando as qualidades, as virtudes das pessoas, dizendo: nós já as possuímos, precisamos iluminá-las. E aí vem a doutrina espírita e nos diz: nós precisamos começar a educação dos nossos sentimentos. Porque a educação, segundo a questão, vamos pegá-la aqui, que é uma questão muito interessante, questão 685 de O Livro dos Espíritos. Não a pergunta e não a resposta, mas um comentário que é feito a respeito dessa questão vai nos dizer: a educação moral é aquilo que é o mais importante em nossas vidas para o processo da educação dos nossos sentimentos. A educação moral, vai dizer então, não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros. Não é essa, aquela que está nos livros, mas nós nos referimos àquela que consiste na arte de formar os caracteres, a que incute hábitos, porque a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Então vejam que esse comentário à questão 685 a respeito da educação moral em nossas vidas é extraordinário. A educação, então, é a arte de formar caracteres, incutir hábitos saudáveis. É claro, nós estamos falando em evolução moral e espiritual. Aquela arte de formar caracteres, porque a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Então é um trabalho feito dia a dia. Ninguém vai acordar amanhã e vai dizer: hoje, agora eu sou bom. Agora eu sou bondoso, eu sou paciencioso, eu sou generoso, eu trabalho com a gentileza, que são virtudes maravilhosas. A partir da manhã eu vou acordar humilde. Não é assim o processo. É uma construção. São aquisições que nós vamos, como se fossem tijolinhos que nós vamos colocando na grande construção moral de nossas vidas. Cada tijolinho vai sustentar o seguinte, e daqui a pouco começa a se erguer a estrutura. E nós começamos a ver que estamos diferentes. As pessoas que convivem conosco vão ver que nós estamos diferentes. Então esse é o grande convite que a doutrina espírita, que vem relembrar o Evangelho de Jesus em nossas vidas, nos dizer: nós precisamos crescer e evoluir moralmente, porque se assim o fizermos, estaremos crescendo e evoluindo espiritualmente, porque a evolução espiritual está necessariamente atrelada também à evolução moral da criatura. Esse é o grande momento. E o grande código de moral superior que nós temos para direcionar as nossas vidas é o Evangelho. É o código de moral superior. Então vejamos, conhecer esse código, conhecer as virtudes que nós já possuímos, conhecer as virtudes que nós ainda não possuímos, ou aquela que nós possuímos, mas estão sempre pendentes de um lado para o outro, e começar a trabalhar nessas virtudes, começar a controlar o nosso pensamento, porque o pensamento é que vai originar as palavras, o pensamento é que vai originar as ações, mas antes do pensamento existe o sentimento. Onde o homem colocar o seu tesouro, ali também estará o seu coração, dizia Jesus. Ou seja, tudo está então, começa no sentimento, que nós precisamos nos trabalhar. Então começamos agora a trabalhar os pensamentos, para que eles sejam construtivos, para que eles sejam harmonizantes. Isso a gente pode trabalhar a qualquer momento.
acompanhávamos nossa esposa num tratamento que ela faz agora, que é uma experiência muito interessante, não fácil em nossas vidas, porque a neoplasia é uma experiência difícil na vida de alguém. Estávamos na cidade de Londrina para a última fase do tratamento e ficamos espantados de ver a quantidade de pessoas naquele Hospital do Câncer em Londrina, que ocupa uma quadra inteira, é imenso, e como sempre está cheio de gente. E como a gente vê as pessoas que estão em sofrimento, estão em necessidades, e nós então comentávamos, aquele homem parece que está em muito sofrimento. O que a gente poderia fazer por ele? Vamos mentalizar e vamos emitir vibrações que nos forem possíveis. E começávamos a emitir essas vibrações, esses pensamentos para a pessoa. E de repente nós vimos que as pessoas do lado também estavam em muito sofrimento. E nós começávamos a reflexionar como a gente pode ajudar em todos os lugares que a gente estiver. Mesmo que a gente esteja esperando para fazer uma consulta, a gente olha a necessidade, e quando a gente começa a sentir a necessidade do outro, a gente começa a entender o verdadeiro sentido da palavra misericórdia, como assim nos ensinou Jesus. E no Sermão da Montanha ele nos falou: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles também alcançarão misericórdia. Eles vão alcançar aquilo que eles estão proporcionando, porque todos somos necessitados de misericórdia, todos erramos, todos somos carentes, mas todos nós podemos também proporcionar. E quando nos é explicado então que a palavra misericórdia tem nos seus radicais miserere, que são as misérias, e córdia, que se relaciona com cardio, coração, quando a gente começa a sentir no coração as misérias de alguém, isso é misericórdia. Isso é importante, porque tantas vezes nós estivemos alheios às misérias dos outros. Nem sequer nos demos conta de que alguém passava por sofrimento, por dor, por angústia, por desesperação. A misericórdia não havia alcançado ainda os nossos sentimentos. E o Espírito Emmanuel nos diz que quando nós formos capazes de ver alguém em sofrimento, é porque nós já estamos em condições de ajudar aquela pessoa que está em sofrimento. Quanto tempo nós fomos alheios, não podemos nem perceber que a pessoa estava em sofrimento, em dor, em angústia, em desesperação, mesmo que estivesse quieta. Isso é trabalhar os sentimentos, começar a trabalhar o sentimento da humildade, da compaixão, da misericórdia, do entendimento, da compreensão. E uma vez esses sentimentos sendo trabalhados no íntimo do coração, eles começarem a se irradiar por intermédio de pensamentos, por intermédio de palavras. Porque no momento em que os nossos pensamentos forem carreados pelos nossos bons sentimentos, eles vão atingir as pessoas fazendo transformações extraordinárias. Quando nós entendermos que as nossas palavras, carreadas pelos bons sentimentos, vão chegar às pessoas, elas vão tocá-las também em seu coração. Aí nós vamos ver que o diálogo com o filho, com o marido, com a esposa, com o irmão, com o pai, com a mãe, com o colega de trabalho, com alguém no trânsito, não importa. O que importa são os sentimentos serem exteriorizados pelo gesto de gentileza. É tão bom a gente ver uma pessoa gentil. Nos dias de hoje está tão difícil, às vezes, encontrarmos gentileza, encontrarmos humildade, encontrarmos tranquilidade, equilíbrio, calma, paz.
Mas esse é o convite que nos é feito por Jesus. Jesus, palavra e sentimento, que sempre estiveram juntos. Vamos conversar com alguém, vamos escutar alguém. Abrimos o nosso coração e começamos a acolher a pessoa antes de qualquer coisa, vibracionalmente. Isso vai proporcionar já uma alegria, um equilíbrio, uma calma e uma paz que vai fazer toda a diferença. E mesmo quando nós pensamos, se o nosso coração estiver tomando parte nos nossos pensamentos, eles irão igualmente atingir as pessoas, impactando nas suas estruturas orgânicas, mas sobretudo nas suas estruturas perispirituais, causando uma boa impressão, um bom contato. Eu tenho certeza que todos aqui já encontraram com pessoas com as quais nós olhamos e automaticamente simpatizamos. Porque as vibrações da pessoa nos alcançam. E nós sentimos que estamos diante de uma boa pessoa. E nós nos sentimos bem naquela presença, naquela companhia. Claro que o inverso também acontece. Às vezes encontramos algumas pessoas e nos causam um impacto forte, negativo, penoso. Porque as vibrações emitidas podem também impactar as nossas estruturas. Às vezes adentramos num ambiente e sentimos a dificuldade daquele ambiente. Por isso que é tão bom quando adentramos na casa espírita e podemos ter a oportunidade de ver, de viver, vivenciar esse ambiente que a casa espírita nos proporciona, que é um ambiente de paz, de harmonia, de equilíbrio. E aqui então nós nos fortalecemos para os grandes desafios de nossas vidas que ocorrerão exatamente quando estivermos no lar, no trânsito, no trabalho, no convívio. Porque o grande desafio do viver, o maior de todos, chama-se justamente conviver. Mas nós temos o nosso modelo, nós temos o nosso guia. Então, todas as vezes que tivermos dúvidas, perguntemo-nos: e Jesus, o que faria nessa hora, nesse momento? Como agiria? Como falaria? Como envolveria vibracionalmente? E todas as vezes que fizermos isso, estaremos seguindo as orientações maior do nosso guia, que é Jesus. Mas aí vem a parte mais extraordinária no processo. Porque todas as vezes que nós agirmos dessa forma, o primeiro grande beneficiado com isso seremos exatamente nós. Porque tudo aquilo que nós proporcionamos a alguém ficará primeiramente conosco. Tudo o que nós proporcionarmos a alguém, necessariamente uma parcela, um percentual ficará conosco. Nos dois sentidos. Então já pensou se eu desejar o mal para alguém? Um sentimento de raiva, de ódio, de rancor, de egoísmo, de ciúme, de desavença, eu ficarei com um pouco daquilo. Se eu ofender alguém verbalmente, falar palavras desequilibradas, desestruturantes, o palavrão, que é desestruturante da harmonia e do equilíbrio. Precisamos ter cuidado com tudo aquilo que nós exteriorizarmos em palavras, em pensamentos, em gestos, em atitudes, porque tudo poderá ser carreado de bons sentimentos. E quando assim ocorrerem, nós também ficaremos com uma parte, com uma porção, com um percentual daquilo que nós estamos oferecendo às pessoas. Dona Judite Junqueira Vilela, uma irmã nossa do segmento religioso católico, viveu na cidade de Uberaba, mesma cidade que Francisco Cândido Xavier, o missionário, cujas mãos saudosas, operantes,
Tantos benefícios trouxeram à humanidade por intermédio das obras. E essa dona Judite Junqueira Vilela, agora no mês de junho, retornou ao plano espiritual aos 93 anos de idade. Mas dona Judite deixou um legado, um trabalho de amor ao próximo, lá na diocese de Uberlândia, onde trabalhava. E ela, nos anos 70, nos trouxe uma pequena canção, tão profunda, tão singela. E ela nos dizia: fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Dar um pouco que se tem ao que tem menos ainda enriquece o doador, faz sua alma ainda mais linda. Dar ao próximo com alegria parece uma atitude tão singela. Aos olhos de Deus, porém, é das artes a mais bela. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Ofereçamos rosas a todas as pessoas e sempre ficará o perfume das rosas em nossas mãos. Ofereçamos o melhor das nossas virtudes, porque assim o perfume do Evangelho estará sempre conosco, nos incentivando, nos fortalecendo às situações todas da vida. Queridos amigos, queridos irmãos, nós queremos agradecer. Muito obrigado, Lude, querida amiga, pelo convite, pela oportunidade dessas singelas reflexões dessa noite. E rogamos a Deus, a Jesus e a espiritualidade amiga que nos envolvam em sua luz, em sua paz e em seu amor. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas e sabem ser generosas. Obrigado, queridos amigos.